Salve, salve nação, saudações rubro-negras, parabéns pra você aí que é campeão da Copa do Brasil, pra você que é tetracampeão da Copa do Brasil. Galera, eu tô feliz demais, galera. Cara, meu coração foi a mil, fiz react, hein? Vou pôr aqui no canal, é isso aí. Depois, ó, dá aquela moral também no meu react, cara, me ajuda aí, dá aquele like depois, tá bom? Se não for porque você vai gostar, por dó. Tamo junto, galera, eu tô feliz, tô falando demais. Cara, separei aqui para vocês os melhores momentos do pós-jogo do Linha de Passe da ESPN Brasil. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, Grupo Disney. Quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal, me ajuda a bater aí uma meta, 760 mil inscritos. Inscreva-se no canal, tá bom? Muito obrigado. Antes da gente ir pro vídeo, para você que gosta de futebol, gosta de fazer aquela fezinha, eu tenho uma dica especial para você. Aproveite o nosso cupom, se liga. Salve, salve nação! Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Tá no primeiro comentário fixado o nosso cupom e o link. Aproveite e boa sorte aí nas suas fezinhas. Simbora pro vídeo. Já voltou. Olá pessoal, estamos de volta, linha de passe aqui na ESPN, primeira partida da decisão da Copa do Brasil na Neoquímica Arena, 0-0 Corinthians e Flamengo. Maracanã, segundo jogo, Flamengo sai na frente, Corinthians empata, a decisão vai para os pênaltis e a última cobrança do Rodinei, dando o título para o time do Flamengo dessa edição da Copa do Brasil, o assunto principal, evidentemente, do linha de passe de hoje. Aqui na bancada, Pedro Ivo Almeida, Vitor Biner, Jean Oddi e Paulo Calçade, mais o Gustavo Zupac, diretamente do Maracanã. Então vamos começar com os destaques dos amigos. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Preto. A final completamente imprevisível. Quem pensou que um gol do Flamengo no início poderia abrir caminhos não foi assim. Quem pensou que o Flamengo poderia amassar o tempo inteiro não foi assim. Quem não imaginava uma reação do Corinthians, que muitas vezes não teve perna, sempre ao segundo tempo, não foi assim. Se o futebol vive especialmente de emoções, foi um jogaço. Um jogaço. Esse é o jogo que faz a pessoa mais desligada do futebol assistir de maneira muito atenta, porque a gente tem no primeiro tempo um jeito de jogar que eu entendi do Vitor Pereira, mas eu discordei, e a gente vai falar disso durante o jogo. A correção no segundo tempo, quando a gente fala do posicionamento dos atletas, e com a correção, usando uma ideia de jogo do Flamengo, que é muito boa quando o time tem a bola, mas falha quando o time não tem. Mas eu acho que assim, o comentário depois de uma decisão, depois de uma final, quando você tem um time campeão, para mim ele tem que ser um pouco menos técnico e entender um pouco mais aquilo que movimenta o futebol, né, o sentimento do torcedor, porque se a gente for avaliar agora, nesse começo de programa, pelo menos a partida muito do ponto de vista técnico, talvez a gente acabe apontando, né, problemas do time campeão e tudo mais. Eu acho que esse é o momento da gente destacar aquilo que o torcedor do Flamengo está comemorando, né? Quer dizer, o título é um título evidentemente importante, é um título que vale muito e é um título que teve, como os companheiros disseram, um roteiro muito improvável. Eu acho que ninguém poderia imaginar esse roteiro, né, de um Flamengo melhor por apenas 15 ou 20 minutos da partida e depois terminar com uma disputa de pênaltis e com o autor do gol decisivo sendo o Rodinei, né? Numa temporada de redenção do Rodinei, exato, ele acaba marcando um gol que o redime de vez, né? Acho que com a torcida e de maneira geral, acho que ele fez uma grande temporada, ainda tem, claro, um jogo especialmente muito importante pela frente, mas fez uma bela temporada e acaba aí marcando um gol importantíssimo aí, mesmo que na disputa de pênaltis, que acabou assegurando
defendendo o tetracampeonato do Flamengo. Eu concordo com você na abertura do programa. No primeiro momento, não interessa como é que foi o jogo. Isso. Para o torcedor do Flamengo, o que vale é o título e a taça. E não quer dizer que a gente não vai falar do jogo, né? Sim. Vamos falar Sim. mais pra frente, mas acho de bate-pronto é isso. De bate-pronto eu acho que é isso. É a festa do torcedor do Flamengo. Campeão. Paulo Calçade, tudo bem? Olá, Prieto, companheiros e para quem nos assiste. Olha, antes do jogo, né, o nosso site aqui me perguntou, essa aqui é a maior final da história? Só por envolver duas maiores torcidas do Brasil, se você quiser olhar por esse aspecto, diga sim. Mas eu prefiro olhar a final depois do jogo, porque eu acho que a final ela é construída, você tem um Santo André campeão. No Maracanã. Maracanã. No Maracanã. Né? O Paulista campeão. Você é contra Flamengo, contra Fluminense, você olha e fala, uma final menor, porque tem um time pequeno. Só que quando o pequeno vence o grande, ela ganha um outro aspecto. Esse daqui são dois gigantes, mas o melhor time acabou lá no placar, no final do jogo, levando a Copa do Brasil. O que a gente pode aqui debater são os caminhos. Os caminhos é que engrandeceram essa final. De resistência do Corinthians, de tentativa no primeiro tempo, de resistência real no segundo, de marcar o gol de empate, de sair na frente na cobrança de pênaltis fora de casa. Então, sim, aí torna a final emocionante, né? Traz essa emoção que é o que determina muito de se é maior, se é menor, porque já teve Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro, e é gigante também. Mas acho que foi uma final muito boa. E a gente vai falar dos aspectos dentro de campo, das escolhas do Vitor Pereira, do Dorival. Eu acho que isso é um ponto alto do jogo. E esta final resvala também na próxima final do Flamengo. Para você, um abraço aos companheiros, ao fã de esporte. De largada, parabéns ao Flamengo, parabéns ao torcedor rubro-negro. Foi uma festa lindíssima. Eu não estou mais dentro do estádio, mas estive durante praticamente todo o tempo. E a festa foi de fato lindíssima. O ambiente, embora tenhamos tido problemas, muitos, antes do jogo, mas um ambiente de muita festa. Então, parabéns ao Flamengo, o legítimo campeão da Copa do Brasil. Prieto e amigos, participar de um programa com uma bancada muito boa tem uma grande virtude e um grande problema. A grande virtude é que é ótimo o debate, é ótimo e você aprende. E o grande problema é que quando você é o último a dar o destaque, não tem como você não repetir o que os ótimos companheiros já falaram e cada um trouxe aspectos importantes, né? Então, se a gente for olhar o que aconteceu aqui com o olhar da emoção do torcedor, a gente tem que aplaudir o Flamengo, que é o campeão, é um título que essa geração não tinha ganhado. Essa geração não tinha sido campeã de algo importante no Maracanã, né? Porque o Flamengo foi campeão brasileiro em 19 do sofá, depois que o Palmeiras não venceu o seu jogo. O Flamengo foi campeão da Libertadores em Lima, o Flamengo foi campeão brasileiro no Morumbi e esse Flamengo não tinha vencido algo relevante dentro do Maracanã. Venceu justamente a competição que esse grupo não tinha vencido ainda, então para o torcedor existem muitos motivos para comemorar. A hora que a gente quiser e que o torcedor quiser olhar para o campo, aí a conversa é um pouco diferente. Fez a semifinal, o Vitor Pereira, principalmente no segundo tempo, explorou isso, quando ele tira o Piton, coloca o Watson, começa a ter mais jogadores no meio campo, começa a usar os lados do campo e ele pressiona muito o Flamengo, muito mesmo. E o jogo ficou bastante perigoso. Afinal, o mais importante é ganhar. E hoje é um dia de festa para o flamenguista, porque é uma situação dúbia, né? Porque a gente está falando de uma coisa que é o futebol, e o futebol não é lógico, não é matemático. Se o Flamengo tivesse imposto a superioridade do seu elenco, em todos os sentidos, tática e tecnicamente, o Flamengo teria uma vitória razoavelmente tranquila e o torcedor estaria com uma festa super legal. Quando você ganha dessa maneira, no limite, porque ficou por isso do Flamengo perder para um outro time contra quem tem rivalidade, a segunda maior torcida do país, e um time que se recuperou e jogando no Rio de Janeiro você ganha, o título fica mais emocionante. Porém, o jogo precisa deixar lições mais para frente. Então eu acho que é um dia de festa para o Flamengo. Itaquera, esse time que jogou o segundo tempo, iniciou o jogo. Exatamente, com o Adson. Não aconteceu nada. Primeiro tempo, nada. Então, assim, eu acho que não é o jogador, eu acho que é o contexto. Porque o mesmo time com o Adson... Mas o contexto hoje era mais favorável. Jogou o primeiro tempo Itaquera, não viu a bola. Hoje, jogou com... Eu entendo, eu acho a linha 5 justificável. Ele tinha um problema, que é o jogo passado não sair convicção
com convicção dessa formação. E ele só foi mexer no time no primeiro jogo depois dos 70 minutos. Então foi aquele time do segundo tempo, jogou mais de 2/3 do jogo dentro de um 0-0, em que o Flamengo poderia ter vencido. E o Cássio segurou ali. Então, eu vou para o segundo jogo com que certeza se aquele time não funcionou. E o que faria o Flamengo? Na minha visão, continuaria o jogo de Itaquera, que é: vou dominar, vou ter a posse e vou ganhar o jogo. Corinthians, até surpreendentemente, sai para bloquear, mas prevenido de algumas coisas. Ele tem o Fábio Santos junto com o Gil e Balbuena, tem o Piton e Fagner podendo ter mais liberdade, tem o Fausto Vera, Renato e Duqueiroz, né? Dá um pouquinho mais de capacidade para o Renato jogar na recomposição. O Renato não precisa se acabar no jogo para poder suportar mais o segundo tempo. Aí você tem Yuri Alberto e Roger mais centralizados. É um Corinthians menos pelas beiradas e mais pelo centro, como joga o Flamengo. O que eu imaginei na estratégia do Vitor? Ele, quando a bola muito do lado esquerdo do Flamengo, no direito do Corinthians. Você tinha Duqueiroz e Fagner, Gil, que é o zagueiro por aquele lado, e Fausto Vera, né, tentando interromper essa bola chegar no centro. O Flamengo joga por dentro. Sim. As maiores jogadas e a maior quantidade de gols são feitos por dentro. Sim. Na visão do Vitor, sim, a minha interpretação é: vou dificultar este jogo, tentar, né, porque não conseguiu, dificultar esse jogo pelo centro, a bola vai escorrer para o lado. No lado, eu empacoto. Porque lembra no jogo da Libertadores... Para mim, é ali que não funciona. É justo, é ali que não funcionou. E é justamente... Era previsível. Mas ele vem com o brasileiro, o jogo na Libertadores, o Flamengo naquele setor também mata o Corinthians e Itaquera. Sim. Mas então, assim, não deu certo. No segundo, com aquele time que não funcionou, ele volta. E o que muda, para mim, muda é o comportamento do Flamengo. Eu entendo que é muito de Corinthians e um pouquinho de estratégia do Flamengo de dar um passo atrás e falar: vamos matar no contra-ataque. Eu não concordo, tá? Eu tenho um ponto de interrogação, porque é compreensível a linha de 5. Você pode discordar, achar que não funcionava. Faz todo sentido. Tenta tirar o jogo por dentro. Só que quando tenta tirar o jogo por dentro, o Flamengo em algum momento balança. No primeiro ou segundo lance do jogo, se eu não me engano, logo no começo, já entra uma bola nas costas do Fagner. É que ela está um pouco esticada, o Pedro não ia chegar, o Fagner também não ia chegar. Ali já tinha um sinal. Então, esse Flamengo constrói muito por dentro, e construiu muito por dentro no primeiro tempo, ele já viu onde dava para escapar. O Du com o Fagner não funciona. Mas assim, não dá para dizer que uma linha de 5 não é para proteger aquilo ali. E aí eu pergunto, será que isso também não é porque essa linha de 5 não é tão automatizada no movimento como é a linha de 4 com a proteção da frente? Mas é um risco, talvez ele tivesse que correr algum risco. Mas, a gente comentava, o Adson não funciona, fala já que depois ele tenta tirar a profundidade do Flamengo. Falar sobre isso. Não tem certeza nenhuma, ele tenta alguma coisa. É que o Flamengo não dá Flamengo para dizer só agora que, mas deu errado. Não funcionou, foi mal executado, mas não dava para prever lá atrás, quando a gente parou lá atrás, falou, isso aí vai dar errado. Não dava. E aí tem tem a qualidade do Flamengo também. E o segundo tem a qualidade tempo do Flamengo. Foi melhor e esse deveria ser a escalação. O que ele tenta fazer? Tirar a linha extensa, com 5, tirar a possibilidade de infiltração do Flamengo nas costas. E o Flamengo, situação do jogo, o Flamengo vai empurrar, quando empurrar, porque o Flamengo trabalha, você pode chamar de 3 meias. O Corinthians tem um só, o Flamengo tem 3. O Flamengo tem Arrascaeta, Everton Ribeiro e aí o Gabigol. Foi um jogo mais apagado porque o jogo está todo do lado esquerdo. Mas esses 3 do Flamengo, aliados aos jogadores do meio de campo, jogam de primeira, como sai o gol. Muito rápido. Tum, assim, Arrascaeta, Everton, Pedro. O gol sai desse jeito. A tentativa é tornar essa linha mais densa para impedir essa infiltração. É que eu acho que a linha de 5 ser um erro... Ideia. Na verdade, a hora que eu vi a linha de 5 e vi a entrevista do Vitor Pereira antes do jogo, eu imaginava que a linha de 5 não ia ser só uma linha de 5. Que muito da escolha dos 3 zagueiros tinha a ver com o quanto ele queria explorar os lados do Flamengo, porque de fato fazia sentido. Isso fazia sentido. O Flamengo é um time, e o Vitor Pereira falou isso lá na época do confronto da Libertadores, que o Flamengo deixa espaço pelos lados. Então, na hora que eu vi a escalação com os 3 zagueiros e os 2 alas, eu falei, bom, o Piton e o Fagner vão subir bastante na hora que o Corinthians tiver a bola. Isso não aconteceu. E aí eu acho que isso não aconteceu muito por mérito do Flamengo, pelo menos naqueles 15, 20 minutos iniciais. Porque se você for ver o que aconteceu naqueles 20 minutos iniciais, primeiro, o Felipe Luiz fez uma partidaça no primeiro tempo.
partidaça. Jogou muito atrás, jogou muito na frente e estava o tempo todo lá dando trabalho para o Fagner e o Fagner ficava. Então, assim, no fim das contas, o que talvez não devesse ser apenas uma linha de 5, pelo menos por quase metade do primeiro tempo, foi uma linha de 5 porque o Flamengo se impôs. E para mim esse foi o melhor momento do Flamengo no jogo, esses 15, 20 minutos iniciais. Depois, de fato, o Flamengo não conseguiu manter esse nível. O Corinthians, vamos dizer, equilibrou as ações na segunda parte do primeiro tempo e o jogo ficou equilibrado, mas como disse o Pedro, ele não conseguia machucar, não conseguia levar perigo. Ele estava com a bola. E no segundo tempo, aí sim, as coisas mudaram, mas também aí a formação já tinha mudado. Assim, eu vou explicar porque não concordo. A linha de 5, eu concordei com a entrada do Piton, tá? Só que para mim essa linha de 5 é no meio. Não é a linha de 5 dos zagueiros. Mas é o que eu tô falando. Porque assim, a linha de 5 seria no meio na hora que o Corinthians tinha a bola. Mas ele não adiantou a marcação no início do jogo. Isso não adiantou. Ele chamou o Flamengo. Ele chamou o Flamengo. Adiantou por nos primeiros 5 minutos, não. Não, 3, 4, 5. Sim, até roubou uma bola. O Roger roubou uma bola lá em cima. O Roger Guedes fala na entrevista. A única finalização ele pediu pra gente pressionar. E aí tem outra coisa. Então, mas o Flamengo se impõe. Ele foi e o Flamengo empurrou. Não, aqui você não vai pressionar. Porque eu até entendo recompor com a linha de 5. Dá pra controlar. Outra coisa, e você recompõe com 5-4, não recompõe com 5-3. O Flamengo, se ele põe 5 no meio, o jogo tá em cima dos outros coitados que estão lá atrás, que ele passa voando. Não, tem que marcar em cima. Passa voando pela linha de 5, ele faz isso todo mundo. Joga por dentro. Qual é o time que barrou o Flamengo com a linha de 5? No meio, linha de 6 e tal. O Flamengo, o que ele pensou é o seguinte... Você condiciona com 6 jogadores, 3 e 3 no meio? Eu tiro o espaço das costas da minha zaga. Então é o seguinte, o espaço entre jogadores vai ser maior, porque são 5 e não 4. E aí ele conta com o Fausto Vera, conta com o Duqueiroz, conta com... O Renato. Retardando o jogo, volta o Renato, porque ele é o último. Então ele joga com 3 atrás do Pedro, circulando. O Corinthians, o primeiro tempo mostrou isso mais claramente. O segundo tempo, para mim, tem uma escolha do Flamengo que é preciso se discutir, que é de dar um passo atrás. Claramente você dá um passo atrás. Quando você dá um passo atrás, às vezes você não consegue depois dar o passo à frente novamente. O jogo, para mim, mostrou isso no Flamengo. Então é para se pensar bem como lidar com esses momentos. Mas o que acontece no primeiro tempo? O Flamengo cai no pé do Gabigol, a bola vai, cai no pé do Arrascaeta, ela entra, cai no pé do Everton, ela entra e pega a finalização no interior da área. Precisa pegar a bola no Corinthians, no pé só do Renato Augusto. Então, cai no do Renato Augusto. Cai no Fausto, Renato Volta Augusto. nele. Cai no Roger, Renato Augusto. Cai no Yuri, Renato Augusto. Seja ele no meio ou ele caindo pela direita. É Renato Augusto. Então é o seguinte, enquanto o Flamengo cria volume com 3 jogadores abastecendo o centroavante, o Corinthians precisa passar num único jogador para poder ter a certeza de mais qualidade na parte final da jogada, até chegar a Roger e até chegar a Yuri. Só que essa circulação, ela pode ser até rápida, mas, no geral, ela permite à defesa adversária se recompor enquanto você está buscando o Renato Augusto. E o Flamengo, onde entra, a bola é na área. Onde entra. Boa definição. Então, é difícil. O que muda no segundo tempo é, estrategicamente, o Corinthians pensou, vai para cima. E o Flamengo espera um pouco para matar o jogo no contra-ataque. Essa combinação deu um volume gigante para o Corinthians. E depois de tomar os 82, tomar o gol, o Flamengo viveu minutos. Deixa eu só voltar com o Zupac lá. Passar pro Zupac. Tá aí, galera, os melhores momentos do Linha de Passe pós-jogo, Mengão campeão, cara. Ó, na moral, depois a gente pode até falar do jogo, mas, cara, eu tô tão feliz que eu só quero comemorar o título. Eu não tô nem aí se o Flamengo jogou bem, se jogou mal. Vamos comemorar. Depois, quando a cabeça esfriar, a gente fala sobre o futebol apresentado, sobre o jogo, né, galera? Porque assim, ó, eu mesmo tinha falado aqui nos vídeos antes do jogo. Cara, não importa como o Flamengo vai jogar, como o Flamengo vai vencer. Só quero que vença. Se vencer, tá bom demais. E venceu, eu vou reclamar do quê, cara? Aconteceu o que eu queria. Vencemos de forma honesta. Somos campeões da Copa do Brasil legítimo, sem frescura, sem erro de arbitragem. Arbitragem péssima, hein? Nem quero falar. Mas olha, cara, arbitragem, pelo amor de Deus, hein? Tudo pro Corinthians, nada pro Flamengo. De falta eu tô falando, hein?
No primeiro tempo, principalmente. Depois começou a distribuir um monte de cartão, mas isso daí a gente vai falar depois, galera. Tô muito feliz, quero comemorar. Agora que é 2 horas da manhã, né? E a gente tá aqui gravando, cara. Pra você aí, ó, se divertir com as informações, pra você saber o que a imprensa está falando do tetracampeonato do Mengão, cara. Galera, infelizmente eu não posso mostrar aqui as imagens do jogo, tá? Porque a Globo corta o vídeo, tá bom? Bloqueia o vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Eu só quero pedir o like e a sua inscrição. Se você é flamenguista, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, compartilhe o nosso vídeo e ative o sininho para você continuar recebendo aqui o nosso conteúdo. Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Você aí é fera demais. Saudações rubro-negras. Bom dia, campeão. Fui.